Gravação da aula aqui. E hoje, pessoal, vamos ver aqui os tributos estaduais, tá? Então, são 3 aí os tributos estaduais. Muito bem. Eu acredito que a aula, né, não se estenda tanto assim, mas vamos lá. Então, cobrindo aqui o que nos falta, né, de impostos. Falamos dos impostos federais e agora faltaram os impostos estaduais e impostos municipais. Dentro dos impostos estaduais, então, temos o ICMS, o ITCMD e o IPVA. Tá? E daí, para a próxima aula, na segunda-feira, nós veremos os impostos municipais, o ISS, o ITBI e o IPTU. Aqui, de mais complexo, né, daquela série lá que eu tinha falado para vocês, né, que só para estudar a legislação do imposto de renda, né, dá uma bela de uma pós-graduação aí, dentro dos estaduais, nesse nível de complexidade, não tão grande assim, mas próximo disso, nós temos também o ICMS, né, que a gente vê ali que, inclusive, né, a maneira como o cálculo é feito, ou até entendimentos aí do STJ, né, do Superior Tribunal de Justiça, que são contrários ao próprio texto de lei. Né? Então, a lei fala uma coisa, tá? E ela é bem clara, tá? Eu vou ler com vocês, vocês vão ver que ela é bem clara. E aí vem, né, o Poder Judiciário e ele fala o contrário. Né? E nós ficamos aí a baila, né, de lembrar lá das nossas primeiras aulas dos princípios, um deles é o princípio da segurança jurídica, e a gente fica se indagando aonde que isso foi parar, né, onde que se perdeu o trem aí, onde que descarrilhou o negócio, mas tudo bem. Vamos lá. Então, ITCMD, pessoal, tá? Então, vou deixar o ICMS por último, né, porque a gente perde mais tempo engatado nele, e vamos ver o ITCMD e o IPVA. ITCMD, pessoal, tá? Então, ITCMD é o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doações, né? Então, vejam lá, quando você perde aí um familiar, né? Eu ia falar ente querido, mas às vezes, né, nem sempre é um ente querido, e você vai participar lá, né, da sucessão, né, seja o inventário, né, judicial ou em cartório, você vai acabar tendo que contribuir aí para o Estado com esse imposto, TCMD. E também, né, caso você queira realizar algum tipo de doação. Tá? Então, regras gerais aqui com relação a impostos estaduais, pessoal, né, é atentar que se os impostos eles são de competência dos estados, muito embora tenha a previsão lá na Constituição Federal dessa competência, né, a maior parte das normas e regras serão dadas por lei estadual, né, já que é o Estado que tem a competência de instituir, de cobrar esse tributo, também ele que vai delimitar a maioria das regras. Tá? O MD não é diferente. Tá? A gente vai ver uma coisinha ou outra que é exceção, que é aqui do estado do Paraná, mas, né, não dá para se pensar dessa mesma maneira em qualquer outro estado. Então, se você aí, né, almeja abrir uma empresa e prestar consultoria contábil, né, tributária, para empresas de fora, né, de outros estados, você vai ter que sempre ir lá dar uma verificada na legislação de cada estado, tá? Principalmente no tocante aí a algumas isenções, né? Às vezes os estados fazem previsão de isenções, né? Ocasiões na qual você não precisa recolher o tributo, porque ele não incide, tá? Ou mesmo que incida, ele fica isento de pagamento. E aí vai ser de estado para estado. Eu trago um outro exemplo aqui do estado do Paraná. Beleza. Então, causa-mortes e doações. Mas é transmissão, causa-mortes e doações do quê? A legislação vai falar assim,
A transmissão de bens imóveis, tá? O fato gerador é a transmissão de bens imóveis via sucessão, ou em caso de sucessão. Tá? Então, sucessão, quando alguém falece, né? Lá dentro do direito civil, nós temos um título lá no Código Civil que fala do direito sucessório. Né? Então, quando alguém falece, os seus herdeiros, né? Quem está na linha aí da sucessão vai receber, né, esses direitos que a pessoa, né, que o falecido, ou a gente usa no direito o termo de cujos, né, deixou. Então, aqueles bens que ele deixou. E a lei fala bens imóveis, tá? Mas para bens móveis também incide o ITCMD, tá? E aí, no caso, para doações também. Então, vejam que, de qualquer maneira, nos dois tipos aqui de transmissão de bens, seja na doação ou na sucessão, a gente consegue perceber que o fato gerador vem de uma transmissão sem custo. Né? Você não está comprando algo, você não está pagando nada por algo, você está recebendo de forma gratuita esse bem. Tá? É uma característica aí comum dos dois. Tá? A base de cálculo desse tributo vai ser o valor do imóvel, tá? Ou o valor do móvel, né, do bem móvel, ou do direito cedido ou transferido, pode ser com relação ao imóvel. Né? Então, às vezes, lá, o de cujos, né, o falecido, deixou, por exemplo, né, uma fração ideal de um imóvel. 35% do imóvel localizado na rua tal, não sei o que, de valor X. Você vai tirar o valor, né, os 35% do valor total do imóvel, e isso vai servir como base de cálculo do ITCMD. Tá? Então, também é sobre o direito cedido ou transferido. Beleza. O que mais? Competência, né? Tá pequeno aqui a letra, vou aumentar um pouco. Para saber onde recolher esse tributo, né? Onde que ele é devido e onde que a gente vai atrás de pagar. Para os bens móveis, tá? No local do ajuizamento do inventário, tá? Ou ainda, né? No local de transferência via cartório. Né? Hoje em dia, dependendo do tipo de inventário, você pode fazer o inventário extrajudicial em cartório. Né? Não tendo discordância entre herdeiros, etc., pode ser feito via cartório. E aí o local, né, será a competência do Estado. Então, se o local, né, do ajuizamento da ação de inventário ou do cartório fica, né, no Estado do Paraná, a competência é do Estado do Paraná. Tá? E com relação a bens imóveis, é o local da situação do imóvel. Tá? Então, não adianta, né, a pessoa ser de Curitiba, o falecido é de Curitiba, você é de Curitiba, ou o doador é de Curitiba, mas o imóvel se localiza em São Paulo. O ITCMD vai incidir com base na base de cálculo, né, o valor venal do imóvel em São Paulo. Tá? E aí, obviamente, a aplicação da alíquota também será aquela prevista em São Paulo. Tá? E isso muda, né? Porque valor venal, pessoal, tá? Valor venal nada mais é do que o valor de comércio, o valor de venda, né? O quanto vale. Tá? Então, às vezes, quando não se sabe o valor, né, de um bem, é feita uma avaliação. Tá? A gente manda lá algum avaliador de uma imobiliária, por exemplo, né, para dizer para nós quanto vale. Mas, né, vejam que, por exemplo, para fins de IPTU é utilizado também o valor venal do imóvel para fazer a cobrança desse imposto. E o valor venal do imóvel, né, ele está lá discriminado já diretamente na cobrança, no lançamento que é feito. Né? Vejam que é um tipo de tributo cobrado de ofício, então o Estado ele lança e ele já te diz o valor venal. Só que aquele valor venal geralmente não é corrigido. Né? Até em Curitiba, aqui não teve tanta atualização. Se vocês pegarem aí o valor de mercado real de um imóvel, né, e o quanto ele está sendo utilizado para fins de cobrança de IPTU, o valor venal ele é muito mais baixo. Né? E aí fica aquela, né? Quando a pessoa faz uma doação ou vai entrar o bem como herança na hora de declarar o valor do bem. Né?
A lei fala valor venal. Valor venal é valor de comércio, valor que, né, é o preço real de mercado daquele bem. E o valor venal encontrado lá no IPTU, em tese ele chama valor venal, mas ele é um valor bem desatualizado. Sobre qual recolher, né? Vai ficar aí, né, a critério de vocês. O correto, valor de mercado, né? O contrato de compra e venda, né? No ITBI a gente vai ver aqui, né? No valor de uma avaliação. Tá? Se for judicial, vai ter uma avaliação, vai ter uma perícia. E aí vai ser recolhido direto no processo. Mas, se é extrajudicial, se é em cartório, né, tem que ser declarado lá um valor. Né? Dica, vai pelo valor correto. Tá? Não deixa depois lá o Estado, ele vai ter os 5 anos dele para homologar, né, essa cobrança, tá? Essa sua declaração. E aí, se ele descobrir alguma discrepância, pode ter alguma consequência depois, alguma responsabilização. E a cobrança, né, da diferença do tributo de qualquer maneira, mais multa, eventualmente aí alguma sanção criminal. Tá? Então, cuidado com isso. Muito bem. Alíquota. Tá? O Senado limitou, né, a alíquota máxima em 8%. Tá? Então, mas vejam que essa é a alíquota máxima. Para quê? Para frear um pouco, né, a ganância dos estados na hora de instituir qual seria a alíquota a ser cobrada nesse tributo. E no estado do Paraná, tá, que está aqui tudo errado, porque está minúsculo, eu vou arrumando e revisando os slides, está fixado em 4%. Tá? Então, a base de cálculo seria o valor venal do imóvel e a alíquota 4%. Então, complicado, né? Porque às vezes você herda lá um imóvel, né? O valor do imóvel é R$500 mil, aí você vai ter que pagar aí 4%, né, do tributo, imposto de transmissão, causa mortes e doação. Acontece muito, né, da pessoa ela ter que, inclusive, vender o imóvel para conseguir arcar aí com o pagamento do tributo, né, se você não está preparado para isso. Muito bem, então 4% o valor da alíquota aqui. Como eu disse, né, verifique sempre antes as isenções da legislação estadual, então dependendo, né, de onde você vai estar recolhendo esse tributo, como ele é um tributo estadual, legislação estadual que tem que ser observada, tá? Então, vocês já estão conseguindo enxergar ali no slide que tem bastante texto, né, nos próximos, porque é previsão legal, né, é o que diz a norma. E eu trouxe aqui algumas isenções que eu acho interessantes ou importantes, né, da nossa legislação estadual. Tá? Então, aqui no Paraná, a lei que regulamenta o ITCMD é a Lei Estadual 18.573 de 2015, tá? E aí ela vai dizer, tá, né, que é isento, tá, a isenção do tributo. Tá? Então, deixa eu colocar aqui. Isenções. Tá. Então, na causa mortes, né? Então, quando é por sucessão, quando que vai ser isento do pagamento do ITCMD? Tá? Então, não vai ter que pagar o tributo. Quando for incidente sobre um único imóvel, por beneficiário, destinado exclusivamente à moradia do cônjuge sobrevivente ou do herdeiro que outro não possua. Então, se você é o herdeiro, né, e você herdou lá um imóvel e você não tem outro no seu nome, você não é proprietário de outro bem imóvel, você pode aplicar aí pela isenção. Tá? Cuidado, pessoal, né? Vejam, já não peguei, não foi uma ou duas vezes, né? Isso acontece até corriqueiramente aqui no estado do Paraná. Tá? A Receita Estadual, ela cobra o tributo. Você vai requerer a isenção e aí demonstrar, né, que você não é proprietário de nenhum bem imóvel. Tá? Mas mais de uma vez também ocorre de precisar ser discutida essa questão na justiça, a aplicação da lei estadual. Tá? Não fica só lá no âmbito administrativo com a Receita. Tá? Às vezes eles negam, inclusive
né? Eles já cobram o tributo e aí inscrevem seu nome em dívida ativa, tá? Mesmo você tendo direito à isenção. E vejam, é um único imóvel por beneficiário, tá? Então são 3 herdeiros, nenhum deles tem imóveis, herdaram 3 imóveis, isenção, tá? Veja, você vai ter que demonstrar, né, que é destinado para moradia, tá? Seja do cônjuge sobrevivente, né, então a esposa ou o esposo que sobreviveu, que vai continuar morando no imóvel, e é o único imóvel que possui, não vai precisar pagar aí o ITCMD. Tá? A linha B, objetos de uso doméstico. Oi, Lu? Quer falar alguma coisa? Só uma dúvida, professor. No caso de falência, né? Aí você está falando que a pessoa tem o direito de receber um imóvel, né? No caso, os herdeiros, né? Mas como que ocorre esse processo no caso do inventário? Só por curiosidade, só para ficar um pouquinho mais claro, assim, por trás, né, dos conceitos, como que ocorre esse processo? Tem um prazo para a pessoa dar entrada para fazer esse inventário? Qual o custo dessas taxas, mais ou menos, assim, em média? Tá, então vamos lá. Com relação, né, a prazo, sim, tem prazo, né? A legislação, ela, inclusive agora com a Covid, né, tem a lei 14.010 desse ano, está prevendo aí prazo de 60 dias, tá, para abertura do inventário. Com relação a custos, se for extrajudicial, vai ter que verificar em cartório, né? São vários custos, várias custas de cartório que vai ter. Eu não tenho uma tabela aqui, inclusive isso tem que consultar. Sempre tem alteração e reajuste. Tá? Custas judiciais, né? Vai ser por dependendo do valor do patrimônio. Então você já tem que calcular, né? Honorários advocatícios, que já vão ser em média, né? Quanto maior o patrimônio, menor o percentual, né? Então, para não ficar muito absurdo. A média, né, gira em torno, na casa dos 10% a 20%, custas de advogado. Se não é muito patrimônio, né, se a pessoa não tem condições de arcar com as custas, ela tem o direito de requerer assistência judiciária gratuita. Tá? Isso, o Código de Processo Civil te dá essa faculdade. Aí você vai fazer essa solicitação e o juiz pode deferir ou não. Como você faz para demonstrar? Você junta lá uma declaração de imposto de renda, para demonstrar, né, que a renda não é compatível com o pagamento dessas custas. Que mais em relação a isso? Se for pagar custas diretamente, né, custas iniciais, sai em torno, né, de R$ 1.200 mais ou menos, tá? Isso são algumas custas, então tem o FUNREJUS, né, o Fundo do Poder Judiciário, tem a taxa de distribuição, aí tem custos, né, de cartório. Hoje, quem envia as cartas já não é mais a justiça, é o próprio cliente, né, a própria parte, tá aí no papel do advogado, mas aí para cada testemunha que precisar chamar, para cada herdeiro que for ser convocado, quem vai arcar com essas custas? A própria parte. Então, você vai gastar em média, né, mais ou menos uns R$ 20 por carta com aviso de recebimento, né, que vão ser endereçadas diretamente para a justiça. Então, para dar valor fechado, temos que saber mais ou menos o valor, né, do patrimônio. Tá? E aí, se for, tá, e daí como que dá para fazer? Quando que dá para fazer em cartório? Quando os herdeiros estão de acordo. Tá? Quando que isso acontece? Quase nunca. Né? Vou falar bem a realidade, em direito de família, é difícil que haja consenso. Mas se estiverem todos, né, de acordo, às vezes é pouco patrimônio, ou, por exemplo, é um imóvel, eles já decidiram que vão vender esse imóvel. Né? Aí são 3 irmãos. Vai dividir lá 33,363% para cada um, vai direto no cartório, feito tudo via extrajudicial, não tem problema algum. Agora, se há uma divergência, tá?
entre irmãos, ou, né, sempre aparece aquela pessoa que você nunca viu na vida, né, alegando ser lá filho ou, né, algum outro herdeiro aí do falecido, e aí não tem, né, acordo, daí não tem como ser feito via cartório, aí, né, é via judicial, com certeza. Tá? É eleito um inventariante, né, essa pessoa ela vai ficar responsável pelo inventário e os custos, né, desse processo, em tese, ele é dividido entre todos os herdeiros. Tá? Muito bem. Que mais? Faltou alguma coisa da sua pergunta? Tranquilo, professor, obrigada. Então, daí, né, o ITCMD ele vai ser recolhido, tá? Se for na via judicial, você já pode alegar, né, essas isenções no estado do Paraná. Então, somos dois herdeiros e são dois imóveis, mas tem alguma discussão ali que não está sendo sanada entre os dois. Por exemplo, qual imóvel cada um vai ficar, sei lá. Né? E aí, na hora que o juiz decidir lá, se vocês chegarem a um acordo, etc., na hora de cobrar o ICMS, tem que avisar, ó, excelência, né? São dois herdeiros, não possuem imóveis e vão residir cada um nesses imóveis que restaram. Aí não deve incidir o ICMS porque tem isenção na legislação estadual. Tá? Então, sempre tem que estar atento a isso, porque como eu falei, tá, pessoal, por que eu estou batendo nessa tecla? Porque são algumas, né, situações já que eu atendi que o Estado do Paraná vai e cobra, tá, o ITCMD e existe a isenção. Tá? Isso dá dor de cabeça. Beleza. Com relação ao objeto de uso doméstico, então esses aparelhos, fogão, tudo que é utilizado, né, para a vida, né, do dia a dia aí, utensílios domésticos, vestuário, joias, inclusive, no estado do Paraná são isentos, tá, do ICMS, não é do ITCMD, perdão, tá, não são levados em consideração esses objetos. Olha só, né, agora vem textão aí dentro das isenções. Tá? Então, valor não recebido em vida pelo titular correspondente à remuneração de relação de trabalho ou rendimentos de aposentadoria, pensão, devido por Instituto de Seguro Social e Previdência Pública, verbas e representações de caráter alimentar decorrente de decisão judicial em processo próprio, montante de contas individuais do FGTS, fundo de participação, PIS, PASEP, limitado a R$ 25.000. Passou de R$ 25.000, aí vai incidir o ITCMD. Né? Então, às vezes, isso, né, não é muito incomum de acontecer. A pessoa, antes de falecer lá, está com uma ação, né, tem uma ação judicial na Justiça do Trabalho, e aí você, né, que é herdeiro, passa a ser legítimo para receber esse valor, né, que era aí do seu familiar. Na hora, né, de receber esse valor, a hora que o juiz lá da vara do trabalho, por exemplo, for decidir, né, se não ultrapassar esse valor a R$ 25.000, não incide o ITCMD, tá? Pode acontecer do Estado cobrar, às vezes até na fonte, pode acontecer, tá? Já vi também. É mais raro um pouco porque é um critério bem objetivo de valor, né? É R$ 25.000 o limite, então fica mais fácil. E geralmente também, né, são oriundos de processos, né? Então, ou a pessoa está com andamento do processo lá no INSS, ou está com ação trabalhista, etc., já tem um órgão público de olho e o valor também é claro, né, de se analisar. Mas mesmo assim, né, saibam que se isso for cobrado, né, deve ser devolvido pelo Estado. Às vezes dá para dar uma analisada lá nesses casos e ver se não tem algo a restituir. Tá? O que mais? Aquisição por transmissão causa mortes, então herança de imóvel rural com área não superior a 25 hectares, de cuja exploração do solo depende o sustento da família do herdeiro ou do cônjuge, supérstite a que tenha cabido partilha, desde que outro não possua. Né? A legislação, né, nós temos aí um princípio dentro do direito, né, que é o princípio do acesso ao poder judiciário. Né?
E aí vai lá a pessoa, né, que precisa explorar o solo, precisa, né, que vive da agricultura, na nossa experiência, né, do país, não são pessoas, né, com alto grau de escolaridade, salvo exceções, né, e aí eles têm que entender isso aqui, né, tem que entender esse tipo de norma, tá? Então aqui, pessoal, o herdeiro, né, de imóvel rural vai ter que demonstrar lá para a Receita que a família, né, ou quem vai herdar esse imóvel rural que não seja superior a 25 hectares, depende, né, da exploração desse imóvel para sua subsistência, tá? É a principal fonte aí de renda familiar, tá? Isso também se aplica ao cônjuge, tá? Ao cônjuge que participou lá na meação, na hora da herança. Tá? Então, não tem óbice aqui, não está excluindo o cônjuge, tá? O cônjuge sobrevivente. Tá? Mas vejam, né? Aqui eu até trouxe o texto todo, né, da lei para a gente lidar com essa crítica, né? Se existe aí um princípio de acesso à justiça, ele com certeza já não começa bem na legislação, tá? Beleza. Ou, né, pelo menos até pelo acesso à legislação, né? A pessoa nem sabe que isso existe, mas tudo bem. Opa, tem um slide duplicado aqui. Ok. Essas são as isenções previstas aqui na lei estadual, tá? Vejam que a lei ela não é tão velha assim, ela é de 2015, tá? E à medida que, né, o tempo vai passando, ela tende a ser atualizada, porque vão mudando as situações aí do Estado, né? Então, às vezes, eles removem algumas isenções, às vezes incluem sempre a mudança legislativa. Lembrem lá que na primeira aula eu falei para vocês, né, que o direito ele acaba sendo bem dinâmico, apesar da sociedade avançar mais rápido que o direito, né? Vejam aí que a internet está colhendo nossos dados, tem pelo menos, né, uns 15 anos aí, a nossa legislação de proteção a dados passou a vigorar esse ano, né? Ela foi sancionada, né, lá em 2018, ficou 2 anos em vacância, né, ela fica nesse período para as empresas, para quem detém sites, etc., se adaptar às normas, mas só agora, em 2020, nós estamos regulamentando isso. Com relação aos impostos, pessoal, mesma coisa, todo ano tem alguma mudança, insere alguma isenção, remove alguma isenção, então tem que sempre estar esperto lá com essas alterações legislativas, tá? Beleza. Com relação ao ITCMD, nada a mais, tá? Isso se aplica também para doações, tá? Então, cuidado, né? Às vezes, há algumas coisas, né, que eu ia comentar com relação a isso, né? Então, o herdeiro lá, né, na hora de receber o imóvel, né, vai declarar que ele vai morar, né, nesse imóvel. É o único que eu tenho e eu vou morar nesse imóvel. Ele declara isso, né? Passa 2 meses, algo impede que ele venda esse imóvel e depois o Estado vai cobrar ITCMD dele? Porque vejam, o fato gerador ocorre lá na causa-morte, a pessoa faleceu. A hora que ela falece, ela já vai ter que transferir, os bens vão ser transferidos para os herdeiros. O processo, né, não é, o processo ele só serve para declarar, né, a existência desse direito. Não é o processo que constitui o nascimento do direito, a criação do direito. Então, aqui, tendo processo ou não, né, a pessoa declara e fala que vai morar no imóvel, o fato gerador ocorreu ali, a isenção ocorreu ali, tudo junto. Tá? Foi isento, beleza, vai para o imóvel, passa um mês, coloca a venda, tá? Não vai pagar o ITCMD. É claro que vai pagar, né, lá o ITBI, mas geralmente quem vai pagar aí é o comprador. Então, e a gente vai falar do ITBI na aula lá de impostos municipais, tá? Então fica #fica a dica, como dizem. Beleza. Próximo imposto estadual, IPVA, né? Então, se você aí quer ter um veículo automotor,
saiba, né, que você vai também recolher esse imposto, tá? Imposto sobre a propriedade de veículos automotores, previsto lá no artigo 155, inciso 3º da Constituição Federal, mas, né, e aqui no IPVA, né, não há praticamente nenhuma legislação fora a Constituição Federal, alguma legislação federal, né, que vá falar sobre o assunto. Então, né, por ser um tributo de competência dos estados, a lei que rege eles é uma lei estadual também. Tá? Então, no Paraná é a Lei 14.260 de 2003, a lei estadual. Fato gerador, tá, do IPVA. Nós não temos uma regra, tá? Não temos uma lei complementar, uma norma federal que delimite, tá? Fato gerador. Exatamente. O que é entendido, então? Que é ser proprietário de veículo automotor. Agora veja, né? Vocês considerariam ou não, né, uma aeronave ou uma embarcação, né? Então um navio, um barco, um helicóptero, um avião, é ou não é veículo automotor? Se for pensar assim, né, logicamente ele é. Agora, esse imposto ele derivou de um imposto antigo, né, que não existia antes. O IPVA existia um imposto sobre a utilização das rodovias. E aí veio essa discussão. E o STF, tá, o Supremo Tribunal Federal, ele entende que a aeronave e embarcação não constitui fato gerador do IPVA. Por quê? Porque historicamente o IPVA evoluiu, né, desse imposto sobre utilização das rodovias. A aeronave e embarcação não utilizam rodovias. Logo, né, não são não constituem elementos para fato gerador de IPVA. Então, olha só que notícia boa para vocês, né, pessoal? Quando vocês comprarem aí o barco de vocês e o avião de vocês, não vai precisar pagar IPVA para o Estado. Achei que vocês iam mostrar mais felicidade com essa notícia. Muito bem. Aqui, pessoal, né, lembrando lá que esse fato gerador, né, do IPVA, todo dia você é proprietário do veículo, né? Todos os dias você é proprietário, não dava para a gente fazer a cobrança, né? A percepção do tributo todos os dias, né? Para você ir declarando, hoje ainda sou proprietário do veículo tal, hoje ainda sou proprietário do veículo tal, é feito por ficção jurídica, né? Então, quando a gente fala ficção jurídica, é porque eles inventam, eles combinam, falam assim, olha, ser proprietário do veículo, todo mundo todos os dias, mas a gente precisa combinar qual dia, um dia do ano, né, no qual, se a pessoa for proprietária naquele dia, ela vai arcar lá com o IPVA, vai incorrer no fato gerador. Aí o que ficou combinado aqui para o IPVA é que no dia 1º de janeiro, né, de todo ano, se você é proprietário de veículo automotor, você vai pagar, né, você vai incidir no fato gerador do IPVA. Então, 1º de janeiro é o dia. Base de cálculo, tá? Valor venal do automóvel, né? Então, às vezes o pessoal acha que valor venal é só atrelado a bem imóvel, porque é comum a gente falar, né? Valor venal do imóvel quando vem o IPTU lá, né? Se vocês pegarem quem tem aí algum imóvel, né? Vai ver que lá no carnê do IPTU vem escrito valor venal. E aí o pessoal acha que valor venal é só para bem imóvel, mas não, tá? Para veículos também é utilizado esse conceito, que nada mais é do que o valor de mercado do bem. Aqui, né, no estado do Paraná, ele libera todo ano lá uma tabela com os valores que ele considera venais de cada veículo. Então, se vocês jogarem aí, né, no Google, aí jogarem a tabela de valor venal de automóveis ou, né, de veículos automotores, IPVA Paraná 2020, né, vocês vão achar lá uma tabela. Você vai digitar o nome do seu veículo, marca, modelo, etc., e o Estado do Paraná vai dizer, olha, né, esse teu veículo desse ano foi considerado que o valor dele é tanto, aí aplica a alíquota, tá? Então tem para todos os veículos lá. A alíquota, né, ela difere de estado para estado, então como é uma
como é um tributo estadual, né, mesma ideia ali do ITCMD, depende de cada estado. Então, como nós estamos no Paraná, estou usando o Paraná como exemplo. Paraná, a alíquota é de 3,5% para carros e motos, tá? E 1% para ônibus, caminhões, veículos de carga, veículos de aluguel ou aqueles que são movidos a GNV, né? Vejam aqui, né, pessoal, lembra lá da sanção positiva que a gente falava, né? Um incentivo do Estado para que você use uma tecnologia diferente de emissão de poluentes, é te dar um desconto, né? Ele fala, olha, se você usar um veículo com GNV, teu IPVA vai ser mais baixo, tá? A alíquota do IPVA vai ser mais baixo. Aí, pessoal, né? Eu não sei quem que seria mais hábil para fazer esse cálculo e ver se vale a pena utilizar um carro que utilize GNV, né? Pelo que a gente vê por aí, né? Dizem que vale a pena, tá? Mas isso aí, né, vocês entendem mais do que eu, que a resposta vai estar lá no fim, né, na ponta do lápis, lá no fim do cálculo, com relação a gasto com combustível, etc., se essa diferença percentual de alíquota aqui compensa ou não, tá? Beleza. Ok, então IPVA também, né? Lembrar também que é um imposto de lançamento de ofício, o Estado vai te mandar para casa lá o boletim, porque ele mesmo, se ele emite a base de cálculo, né, dizendo para você quanto vale seu veículo, ele já definiu o valor, tá? E os valores não são absurdos. Agora lembrem, né? Todo tributo, quando a gente falou lá em lançamento, ele tem que te dar um prazo tanto para pagar o tributo, quanto para impugnar a cobrança desse tributo. Se você tem um veículo, né, e você acha que o valor, né, que o Estado está usando como base de cálculo, o valor venal que ele atribuiu para o seu veículo, está errado, está muito alto, por exemplo, você pode impugnar esse cálculo e aí você vai apresentar lá as razões do porquê, né, que esse valor está muito alto, tá? Nada te impede disso, você tem direito de petição garantido aí pela Constituição Federal. Isso geralmente pode acontecer com veículos mais incomuns, né? Porque vejam, todo ano essa tabela tem que ser atualizada. A gente não pode dizer que o Estado ele vai ser sempre super diligente, né, na hora de fazer o cálculo de todos os veículos. Com aqueles que são mais populares, geralmente, né, fica bem dentro aí do razoável, mas né, podem haver exceções. Eu mesmo nunca tive problema ou peguei alguém, né, que gostaria de discutir isso, mas, né, tem a possibilidade. Então, às vezes, a pessoa, né, nem sabe que pode ir reclamar isso. Mas sempre tem essa possibilidade. Tá? Ok. IPVA. E agora, né, o tema aqui. ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços. Diga. Professor, uma pergunta. E aquele de IPVA, quando o carro atinge uma idade lá de fabricação, você não paga mais. O porquê disso? Então, né, tem também essa imunidade, né, do IPVA. Você comprovando que seu veículo passou num determinado ano, né? Então, depende também dos estados, tá? Acho que aqui no Paraná, se eu não me engano, são veículos com mais de 20 anos, né? Deixa eu ver, tem uma tabelinha para dizer isso. Então, no estado do Paraná, ó, Alagoas, Acre, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, 20 anos. Tá? E aí vem, né, 18 anos, 15 anos, e daí Goiás e Rio Grande do Norte são veículos de até 10 anos, né, com mais de 10 anos já não paga mais o tributo. Tá? E a isenção, né, por que tem a isenção? O entendimento é que, né, a contribuição lá pela propriedade daquele veículo, né, já contribuiu com as finalidades aí do Estado para a prestação do serviço público, né, desse serviço público geral e indivisível que vem da receita arrecadada com o imposto. Então, se você já está recolhendo, né, há 20 anos com aquele veículo, porque vejam, né, o veículo está sempre em propriedade de alguém. Por mais que não esteja contigo, alguém está recolhendo esse tributo. Né? Então, por 20 anos foi recolhido, eles isentam
do pagamento, tá? Eu não sei, o que vocês acham disso? Vocês concordam com isso? Agora vamos, já que, né, fez essa pergunta, agora eu quero saber o que vocês acham disso, porque eu entendi mais ou menos a Suelen querendo saber por que disso, né? Por que a gente não cobra mais o tributo do veículo? Isso, até porque eu estava vendo uma vez um jornal tava falando que em São Paulo, dependendo da idade do carro, ele não pode, né, trafegar mais, porque senão ele recebe multa também. Mais alguém, fora a Suelen, quer comentar antes de eu falar alguma coisa? Lembrar que eu não falei da isenção, mas também tem a isenção, né? Pessoas com deficiência, tá? Algumas também com portador de doenças, algumas doenças crônicas, mas tudo isso tem que ver tabelado por estado, tá? Bom, veja, eu concordo, né, Suelen, que é estranho isso, né? Não faz muito sentido, porque à medida que o veículo ele vai ficando mais velho, né? E isso é comprovado, ele vai emitindo cada vez mais poluentes. Né? Porque à medida que a parte mecânica ali do carro, ou da moto, que seja, de qualquer veículo, vai se protraindo no tempo, né? Ele vai cada vez mais se deteriorando. E nisso ele tende, né, a gerar mais poluentes. Eu acho que no estado de São Paulo a ideia é essa, é tirar de circulação esses veículos, né? Porque, vejam, até quando há uma nova legislação ambiental que prevê lá que a emissão de poluentes tem que ser diminuída, vejam que os veículos antigos não precisam se adequar a essas novas normas. Né? Então, quando, por exemplo, né, a obrigatoriedade do airbag nos veículos. Né? Aqueles veículos que foram produzidos anteriormente a essa legislação, não é exigido, não é obrigado que você coloque um airbag, né, no veículo para ele poder continuar trafegando. Né? E a ideia daí é que esses veículos mais antigos, que não possuem todo esse crivo, né, para controle ambiental, etc., eu acho que é um dos principais motivos, né, saiam de circulação. Né? E daí a multa é justamente para que a pessoa, ela seria a sanção negativa, né, para ela falar, não, então, né, se eu for ficar pagando multa, isso aqui vai me dar muito mais prejuízo, então, né, melhor ou ficar sem o carro ou trocar de automóvel. Então, eu também discordo dessa isenção, tá, do IPVA para esse fim, né? Se nós estamos falando em interesse público, né, não faz sentido, porque aí, às vezes, parece que muita gente tem optado até, né, por adquirir já veículos mais antigos. Ninguém tem uma visão diferente, quer tratar sobre? Beleza, então. Ok, vamos dar uma pincelada aqui no ICMS. Então, o ICMS, pessoal, né, ele é previsto também na Constituição Federal, óbvio, a Constituição Federal ela delimita todos os impostos, tá? E as normas gerais com relação a ele, vejam que diferente do IPVA, ele tem uma lei complementar, né, que rege aí suas regras gerais, tá? E são regras gerais por quê? Né? Porque ele é de competência do Estado, logo também tem legislação estadual que trata sobre o ICMS, tá? Primeiro ponto, né, a gente observar aqui é que o nome do tributo é Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços. Só que a gente sabe, né, que o Imposto sobre Serviços, né, o ISS, é de competência do município. Então, poxa, esse negócio, né, porque dá a impressão de que seria cobrado esse tributo sobre qualquer serviço. E não é sobre qualquer serviço, tá? Ele é bem delimitado. Então, está aqui. Tá? Quais são os serviços que se cobram ICMS? Serviços de transporte intermunicipal, para os serviços de transporte interestadual, tá? E para os serviços de comunicações.
tá? Mormente aqui, né, na sua maioria, em maior parte, as telecomunicações, tá? E aí a gente vê que tem algumas isenções também, tá, com relação a isso. Muito bem. Fato gerador, então, do ICMS, tá? Previsto lá nesta Lei Complementar 87/96, no artigo 2º, também aqui texto da lei, tá? O imposto, tá? Então, o ICMS incide sobre, inciso 1º, operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. Isso porque vou arriscar dizer aqui, né, que provavelmente houve uma discussão lá se alimentos, bebidas, né, fornecidos em bares e restaurantes seriam considerados mercadorias ou não para fim de incidência do ICMS. E aí a lei complementar veio já e tirou essa discussão de lugar. Então, tudo aquilo que nós consumimos em restaurantes, bares, etc., também é cobrado, né, ICMS. 2. Prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal por qualquer via de pessoas, bens, mercadorias ou valores. Tá? Então, qualquer que esteja transportando, seja intermunicipal inclusive, tá? É cobrado ICMS. Então, dentro lá da nossa tarifa de ônibus, né? Quando tem os reajustes lá, também tem cobrança, né? Também tem interesse do Estado, não só da prefeitura, né? Por exemplo, né? Quando promete lá diminuir a todo custo a passagem de ônibus, mas vejam, poderia fazer isso, né? Porque o tributo ele vai incidir sobre o valor, né, que vai ser cobrado de passagem, o valor que dê um determinado lucro lá, né, para a concessionária do transporte, mas, né, se é reduzido o valor da tarifa de ônibus, é reduzido também o valor do ICMS, que é de competência e interesse do Estado. Né? Então, também tem uma guerra política ali entre município e Estado para não reduzir a arrecadação, tá? nesse quesito. Então, assim, esse tipo de promessa de redução de tarifa de ônibus, ele nunca é simples, porque ele não depende, né, só da vontade do chefe do executivo municipal, do prefeito. Vai ter uma discussão maior, geralmente, né, escondida aí, com o chefe do executivo estadual. Tá? Muito bem. O que mais? Prestação onerosa, né? Então, prestação que são cobradas, né, de serviços de comunicação por qualquer meio, inclusive geração, emissão, recepção, transmissão, retransmissão e repetição e ampliação de comunicação de qualquer natureza. Aqui a gente fala nas telecoms, né? Então, os serviços prestados pelas empresas de telecomunicação, eles também também são fato gerador para o ICMS, tá? Mas vejam que fala aqui oneroso, tá? A gente vai ver depois o porquê que aqui fala oneroso, porque tem uma parte ali que não é tributada. 4. Fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios. Por que fala isso? Porque o município ele tem a competência da cobrança do ISS, Imposto sobre os Serviços. Em tudo aquilo que não é abarcado pelo ISS e envolve um fornecimento de mercadoria com prestação de serviço, aí o Estado ele pode tributar. Tá? Também vai constituir fato gerador. Inciso 5º, fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao ISS, de competência dos municípios, quando a lei complementar aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual. Então, ele pega e fala, né, poxa, olha, isso aqui encaixa, né, lá na descrição do ISS, na descrição do imposto sobre serviços do município. Só que a lei estadual, né, a lei que está determinando aqui quando que vai incidir ou não o ICMS, ela dá preferência ao ICMS. Então, vai acabar incidindo o ICMS, mas não vai incidir o ISS. Tá? Aí um
pega a preferência sobre o outro, tá? Geralmente porque, né, por exemplo, na prestação de serviço de telefonia, né, em tese, né, é prestação de serviço, logo deveria incidir o imposto sobre serviço, mas a legislação estadual prevê que esse tipo de prestação de serviço deve ser pago via ICMS, né? O ICMS que incide, então não pode incidir os dois impostos, tá? Vejam, pessoal, né? Uma regra geral dos impostos, que eu falei em aulas passadas, né? Lá, quando a gente começou a falar de impostos federais, talvez vocês não lembrem, é que os impostos, eles não podem, né? Você não pode cobrar dois impostos com a mesma base de cálculo, tá? Não posso usar a mesma base de cálculo. Aí isso acontece, né? A chamada bitributação, que é proibido no Brasil. Por isso, um vai excluir o outro, nunca se somar, não vai poder cobrar os dois impostos. Beleza. Ainda, né? O imposto também incide aqui como se a importação já não fosse, né, cara no Brasil. Inciso primeiro, sobre entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade. Importou, paga ICMS. Tá? Mesmo não sendo uma alíquota muito absurda, né, como a alíquota do imposto de importação, que é 60%, né, nós vamos ver depois aí que a alíquota da importação no ICMS ela não é tão abusiva assim, mas, né, é mais uma incidência de tributo sobre produtos importados, e é isso que a gente começa, né, você começa a reparar, né, ainda mais agora com o valor do dólar, né, que está batendo recorde aí de inflação, né, do quanto subiu o valor do dólar, a gente começa a perceber que os produtos importados, eles têm um valor, começa a ter um valor abusivo no Brasil. Eu sempre falo que a conta a se fazer, né, quando você quer pensar quanto custaria em real um produto que você vê aí na internet em dólar, você multiplica ele por 10, mas agora já está começando quase a dar para multiplicar por 12, 13. Né? Então, se o produto custa, né, $300, vai custar R$3.000. Geralmente é essa a dinâmica, dada a carga tributária, o lucro, né, tudo que vai incidir aí, e o câmbio, obviamente. Então, sobre a importação, também o ICMS. Sobre o serviço prestado no exterior, ou cuja prestação se tem iniciado no exterior, tá? Só que os serviços, pessoal, são limitados àqueles três, né? Transporte interestadual e intermunicipal. Não tem como ser prestado esse serviço no exterior, porque ele é intermunicipal ou interestadual. Tá? Então, não seria aplicável aqui. Aqui, então, o que sobra, né, são para a questão das telecomunicações. Né? Então, mesmo que se preste um serviço, né, no exterior, cujo início se dê no exterior e o fim se dê no exterior, mas é realizado, prestado serviço por empresa brasileira, vai incidir o ICMS. Tá? Mesmo que quem esteja usando lá o serviço não seja brasileiro e usou de lá para lá, por exemplo, uma ligação que é feita por intermédio de uma operadora brasileira, né, dos Estados Unidos para os próprios Estados Unidos, ainda assim vai incidir ICMS. Tá? Obviamente isso aqui gera muita discussão, né, mas ainda assim incide esse tributo. Que mais? Sobre a entrada no território do estado destinatário de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos, dele derivados. Então vejam, dele derivados, tá? Dele derivados quem? Do petróleo. Então se for etanol, né, o álcool lá, derivado da cana-de-açúcar, não é derivado de petróleo, logo, tá? Não incide o ICMS. Olha só. E de energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou à industrialização decorrentes de operações interestaduais. Tá? Então, aqui é para proteger, né, se sai o petróleo da extração do estado X para refinar no estado Y. Né? Tem
destinação para industrialização decorrente de uma operação interestadual. Aí ele não incidiria, né? Agora, em todos os outros casos, incide, tá? Cabendo o imposto ao Estado onde estiver localizado o adquirente, tá? Então, quem recolhe o tributo, né? Quem estiver no Estado que adquiriu, tá? Então, vai ser aplicado, quem vai pagar, né, esse tributo será o comprador. Tá? E a gente vai ver lá, né, que tem uma tabela de ICMS interestadual, né? Então, quando a gente faz aí transações interestaduais, a alíquota é diferente de quando quando a transação é realizada dentro do mesmo estado. Tá? Ok. Base de cálculo, então, do ICMS. Valor da operação e geralmente inclui todos os encargos, tá? Inclusive, né, a gente vai ver essa questão aqui do cálculo por dentro, né? Ele é um cálculo bem esquisito, né? Que a gente acaba vendo que a alíquota nominal, aquela alíquota que é prevista pelo Estado, né, que geralmente, por exemplo, o Estado do Paraná, 18% a alíquota, mas na hora de fazer o cálculo, né, para ver o quanto você deve recolher lá do ICMS, a gente vê que a alíquota não é bem essa, né? A alíquota real se torna outra, tá? E é um cálculo ali que é feito para chegar nesse valor, tá? Então, geralmente é o valor da operação, incluindo encargos. Então, se você, né, recebeu o produto lá, né, com frete, por exemplo, vai incidir sobre o frete também, tá? Esses encargos também servem como base de cálculo para o ICMS, tá? E na importação, tá? Aqui vejam que se não for importação, o IPI não é incluso, tá? Então, geralmente inclui encargos, mas aqui no caso, né, da importação, inclui o IPI também, tá? Então, mais um encargo lá na hora de fazer o recolhimento do ICMS de bens importados. Tá? Bem complicado isso. E aí vem essa questão do cálculo, né, do ICMS por dentro. Tá? Quando você vai calcular o valor do ICMS, dentro desse cálculo, tá? Quando você for usar a base de cálculo do ICMS, você já inclui o próprio valor do ICMS na cobrança do ICMS. É uma coisa muito louca, né, de se perceber. Dá só um minutinho aqui, pessoal. Só para eu encontrar aqui. Beleza. Então, no Brasil, cálculo por dentro. Geralmente, em outros países, esse cálculo é por fora, tá? Olha lá o exemplo que eu vou usar. Vamos ver se eu vou conseguir explicar para vocês. Se vocês ainda não viram esse tipo de cálculo, eu vou tentar delimitar para vocês aqui como funciona mais ou menos. Vamos imaginar, então, a alíquota de 18% de ICMS, que é aqui no estado do Paraná. No estado do Paraná, então, a alíquota é de 18%. Tá? Depois, né, para quem tem dúvida, tem sempre uma tabela, né, que é emitida das alíquotas. Essas são as alíquotas previstas em 2020, eu já falo sobre alíquotas, vamos falar do cálculo. Então, só para vocês verem, né, estado do Paraná. Então, a gente tem o estado de origem e o estado de destino. Então, a gente pegaria aqui no Paraná, né, Paraná com Paraná, está aqui o valor do ICMS interno. Então, em transações internas aqui, no Paraná, a alíquota é de 18%. Beleza. Vamos lá para o nosso exemplo. Então, a alíquota de 18%. Aí, um comerciante, ele quer vender um produto, né, ele tem uma mercadoria, e ele chega à conclusão que, para ele ter um lucro bacana, tá, e cobrir os seus custos, né, com a venda, com toda a cadeia, né, produtiva, desde o recebimento lá da mercadoria até a sua venda, ele precisa de R$ 1.450. Tá? Então, esse produto tem que sair
tem que chegar, né, na mão dele com a venda desse produto, R$ 1.450. Beleza. Dentro desse valor, ele já tem que incluir o tributo. Então, a conta que é feita é chamada conta por dentro, para que depois que a gente desconte o valor do tributo, então depois de pensar em descontar o ICMS, ele ainda assim recebe 1.450. Tá? Em outros países, né, o cálculo seria feito por fora. Então, qual que é o valor da mercadoria? R$ 1.450. Tá? Você ia pensar no imposto, né? O imposto é quanto? É 18% de 1.450. Deixa eu fazer de cabeça essas coisas. É difícil, né? Mas é porque eu nem pensei nesse cálculo aqui. Então, seria 1.450. De imposto, alíquota 18%, seria R$ 261. Você ia somar, né? 1.450 com 261, e esse seria o valor de venda do seu produto, porque você venderia, como o cálculo é por fora, chegaria a você os 1.450. Vejam, né, que, por exemplo, nos Estados Unidos, quando a gente assiste série, eles falam assim, o preço é tanto sem os impostos, né, ou sem o imposto. Porque você vai na loja, você paga, né, o valor do produto lá na gôndola é o valor sem o tributo. É o valor que a loja vai cobrar. A hora que você vai no caixa leve e passa a mercadoria, o valor que você tem que pagar é outro. Né? Porque você tem que incluir a alíquota lá do imposto. Tá? Não vou chamar de ICMS, porque provavelmente não é esse nome, né? Já no Brasil, né, isso, tá, pessoal, é chancelado pela Justiça, pelo Poder Judiciário, o cálculo é outro. Olha lá como é que vai funcionar, tá? Eu falo para vocês, o valor final vai ser qual, então, com base nessa alíquota de 18%? Será R$ 1.768,29. Mas, meu Deus, como que a gente chega nesse valor? Né? Isso, vejam, pessoal, né? A gente vai lá para a faculdade de Direito, uma faculdade que não é de exatas, né? Nós não estamos na área de exatas, né? O pessoal fala, Direito é de humanas. Até para isso é difícil, porque direito não é humanas, direito é ciência social aplicada. Né? Então, quanto mais próximo aqui de cálculo a gente vai entrando, né, o pessoal do direito, mais desesperado a gente vai ficando. Eu não sei como que vocês lidam aí com essas disciplinas que envolvem cálculos, né? Mas pensando em ciências contábeis, imagino que vocês não devam se desesperar tanto. Né? Eu também não posso dizer, né? Porque não quer dizer que possa não ter dificuldade. Agora, para nós do direito, né, quando a gente chega nessas noções, né, algumas contas básicas, a gente tem cálculos trabalhistas, né, de verbas rescisórias, etc. Faz muito sentido. Oi, pode falar. Oi? Não tô conseguindo te ouvir. Não tô conseguindo te ouvir. Não sei quem que tá falando também, porque tá como convidado aqui para mim. Não sei nem se está falando com a gente. Acho que não era. Acho que estava no som. Então, voltando, né? Quando a gente entra nesses cálculos, aí a gente fica totalmente perdido, porque lá nas verbas rescisórias trabalhistas as coisas fazem sentido. Né? Às vezes aqui no tributo, né? O cálculo, né? Os números aqui até batem, né? No fim das contas, né, o número te dá a resposta, mas por que fazer assim? Aí, né, já é talvez uma questão que vocês respondam melhor do que eu. Então veja, né? A ideia é a seguinte: o ICMS ele tem que ser cobrado, e a base de cálculo dele vai ser do valor, né, desse produto, né, dessa mercadoria que vai circular, ou desse serviço que vai circular, já incluindo o próprio valor do ICMS. Então, se o ICMS, seria aqui no nosso caso, no exemplo, a gente vai chegar no valor de 329, o ICMS ele deve ser cobrado sobre o valor do produto, que é 1.450, mais o valor do próprio ICMS. Tá? Vamos lá. Então, a ideia é a seguinte, né? Do valor total, né, dos 100%, eu vou tirar
18% do ICMS. Tá? Então, essa é a nossa alíquota. Isso aqui pode usar como fórmula, tá, pessoal? Isso aqui vocês vão depois só substituem os valores. Nisso você vai chegar, né, em 82%. Tá? Então, isso daqui é o que você precisa utilizar como base. Tá? Você vai dividir os 82% por 100, tá? Para chegar aí num número inteiro, né? No caso aqui é um decimal, mas é um número inteiro, para fazer a conta junto ao valor, tá, de mercado que você pretende cobrar. É aquilo que você quer receber em mãos lá para custear todo as suas despesas e te gerar lucro. Desse valor, você divide, né, pelo percentual que sobrou lá, que a gente já dividiu, e isso vai dar, tá, o valor de mercado que você quer receber, mais o valor do ICMS a ser cobrado. Tá? Disso, né, quando você chega nesse valor, você aplica, então, a alíquota do ICMS. Então, sobre lá os 1.768,29, que a gente chegou utilizando esta fórmula aqui, do cálculo por dentro do ICMS, você aplica a alíquota de 18%. Tá? E aí o seu ICMS vai sair aqui. Esse é o valor que você tem que recolher de ICMS sobre essa circulação de mercadoria. Tá? Vejam que se você retirar aqui, né, esse valor, né, obviamente fazer a conta inversa aqui, né, dá aquilo que você queria receber em mãos. Tá? Só que, né, se a gente fizer a divisão desse valor, né, que seria o total devido de ICMS, do nosso valor de mercado, a gente chega à conclusão, né, nessa divisão, que a alíquota efetiva não foi de 18%, ela foi de 21,95%. Tá? Então, fica essa, né, eu acho que eu dou mais um exemplo ali na frente, de cálculo, pensando daí na compensação do tributo lá, né? Como ele é um tributo não cumulativo, você consegue abater aquilo que já foi pago em cadeias anteriores. Eu comentei isso rapidamente com vocês, mas a gente revê. Então vejam, para mim, aplicado como fórmula, pessoal, né? A lógica disso, né? A ideia disso vem dessa explicação, que o ICMS, ele é cobrado já levando em consideração o valor do produto, né, da mercadoria, mais o próprio ICMS. É quase, então, a alíquota do ICMS, ela já incorpora, já é calculada sobre o próprio ICMS também. Tá? Imaginem, né, o tanto de discussão, né, que não... Ah, tudo bem, Fernanda, não tem problema. Imagina o tanto de discussão que isso já não gerou, né, para dizer que isso é uma hipótese, né, de bitributação, ou pagar lá tributo sobre tributo. Né? Mas é a tese adotada pelo STF. Tá? Até para os cálculos aí, né, do ICMS sobre a conta de luz, é utilizado esse cálculo aí. Muito bem. Tá? Então, antes de falar de interestadual, tá, a gente tem que falar que nesse fato gerador, pessoal, tem que ter circulação da mercadoria. Tá? Não é fato gerador, ó, por que eu estou falando isso? Vocês vão, né, cada vez mais confusos aqui com a legislação do ICMS. Então, tem que ter circulação da mercadoria. Agora, né, se você circula, né, de um estabelecimento comercial para outro estabelecimento comercial do mesmo contribuinte, tá, não é fato gerador do ICMS. Tá? A lei diz, circular a mercadoria. Tá? A lei diz lá no artigo 12, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento 1. Da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Ou seja, né, se você é dono lá de uma franquia, sei lá, né, se é franqueado, mas acho que sim, da Havan, e você envia de uma para outra, né, as suas mercadorias lá, porque em uma está faltando estoque, sei lá. Quando chega essa mercadoria lá, teria que incidir o ICMS, é o que diz a lei.
Tá? Mesmo que não tenha transação nenhuma em dinheiro, você não tá, porque o tributo ele não incide sobre o pagamento do valor, somente a base de cálculo que é o valor da mercadoria. Mas o fato gerador, em tese, é a circulação. É uma coisa louca de pensar, né? Não é à toa, tá, que o STJ, né, entende que isso não é fato gerador para a cobrança do ICMS. Então, veja, o entendimento da justiça é contrário à lei. Vamos aí, né, ficando com essa paranoia da cobrança de ICMS no Brasil, né, e ainda querendo criar a reforma tributária sem mexer nessas questúmpolas aí. Tá? Com relação a imunidades, né? Então, tem imunidades para exportação, né? Então a gente, por meio aí de incentivo, né? É uma questão de incentivar as empresas a movimentar o mercado nesse sentido, de exportação, de expor produtos nacionais no mercado internacional, se dá essa imunidade. Então não se paga ICMS na saída de operação de exportação. Tá? Bacana de saber isso. E daí, aquela outra que eu já tinha comentado, né? Então, etanol não é um derivado de petróleo, então também fica imune de ICMS nessas operações entre estados, tá? Então, quando é interestadual, se sai de um estado, né? O etanol, por exemplo, para ir para outro, também não é cobrado o ICMS, tá? Agora, petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis e gasosos que derivem dele, tá? E a energia elétrica, tá? De um estado para o outro, também incide, tá? E quem recolhe é o estado adquirente, é o estado que está comprando. Essas são, né, as imunidades. E sobre ouro, tá? Então, o ouro só vai incidir lá o imposto sobre operações financeiras, aquele que a gente viu lá, que é o imposto federal. Tá? Ainda, né, isso que eu tinha comentado também. Então, prestação de serviço de telecomunicação incide o ICMS. Agora, né, ela dizia assim, prestação de serviços de maneira onerosa. Agora, no serviço de comunicação de radiodifusão sonora, do rádio, e sons e imagens de recepção livre e gratuita, né? Então, por exemplo, a televisão. Né? Então, quando a televisão está prestando esse serviço de comunicação de maneira gratuita, né? Você liga a sua televisão, você capta lá um sinal de uma TV aberta. Né? Ela não vai pagar ICMS por essa circulação da comunicação, tá? Muito menos o rádio. Se for, né, de programação fechada, aquilo que você precisa realizar assinatura, por exemplo, a Netflix não é um serviço, né, não vai passar comunicação de maneira gratuita, você tem que pagar uma assinatura. Nessa assinatura já está incluso lá o ICMS, né, a gente só não enxerga ele porque ele já é calculado e cobrado no preço final do consumidor, né, então nós como consumidores, agora a gente vê lá na nota fiscal, né? Tá obrigatório a discriminação do valor de tributos que você paga nas transações, né? E vocês viram ali como é que faz para aplicar a formulazinha para chegar no cálculo do ICMS, para você também não perder dinheiro depois na hora de recolher lá, ficar abaixo daquilo que você imaginava como valor suficiente para arcar com custos e gerar lucro. Tá? Então, nesses aqui não incidem, nessas quatro hipóteses não vai ter a incidência aí do tributo. Beleza. 8h35. Pessoal, acho que eu vou deixar para segunda-feira concluir isso aqui, falta pouquinho, mas daí eu volto e a gente fala de novo desse cálculo, tá? Porque eu usei mais uma vez um cálculo aqui, só que esse daqui envolve uma transação interestadual, tá? Então eu uso o exemplo aqui de um produto que sai do Rio Grande do Sul e vão para o Piauí. Né? E daí a gente usando a tabelinha aqui e o exemplo com valores, etc., a gente faz o cálculo do ICMS. Tá? E daí, como que faz para abater valores já pagos, etc., nesse regime não cumulativo dele. Tá? Então a gente volta a falar disso. Vão pensando também no fim de semana, quebrando a cabeça. Porque realmente, de todos os tributos, né,
que tem o cálculo mais esquisito é esse aqui. E aí, se vocês tiverem dúvidas, perceberem alguma coisa que está mais difícil para vocês, na segunda-feira a gente já conversa sobre. Beleza? Eu vou encerrando a gravação aqui.